Fala galera tricolor, tudo bem? Fluminense passou um sufoco, né, com essas indas e vindas de avião, né? Mas eu acho que o resultado, o empate foi até satisfatório. Aqui é o Flu na Lata, um canal dedicado à nossa grande paixão, o Fluminense Futebol Clube. Eu sou Alexander Guimarães. Se você gostar desse vídeo, dá um joinha, compartilhe com os amigos, se inscreva e dê uma força aqui pro Flu na Lata, beleza? Bom, galera, o Fluminense trouxe um empatezinho lá, 1 a 1 lá de Guayaquil contra o Junior Barranquilla pela terceira rodada da Libertadores da América, né? Vocês, como eu expliquei no vídeo passado, vocês devem estar acompanhando aí o noticiário, muita tensão social na Colômbia, né? O Fluminense chegou a ir lá para Barranquilla, o Fluminense consultou a Conmebol, a CBF, se mandou lá para Barranquilla, chegou lá no final, o jogo não foi realizado lá, teve que ir para Guayaquil no Equador, quer dizer, uma confusão danada. A gente damos a nossa opinião aqui sobre a Conmebol, né? Brincadeira a Conmebol, né? E o Fluminense foi lá para Guayaquil e foi uma partida assim. O resultado 1 a 1 acho que foi bom, porque o Fluminense agora está com 5 pontos no grupo D da Libertadores da América, ainda lidera o grupo. O segundo colocado é o River, que também empatou com 5 pontos. E abaixo de River e Fluminense estão o Junior Barranquilla e o Santa Fé, cada um com 2 pontos. Quer dizer, Fluminense e River mantiveram aquela distanciazinha de 3 pontos. E eu acho que tá legal, até porque o jogo não foi muito tranquilo, não foi fácil. Fora o cansaço com a viagem, né? Bom, mas como é que foi a partida, Alexander? Bom, o Fluminense começou muito nervoso, eu achei a partida contra o Junior Barranquilla, muito tenso. A marcação do meio de campo do Fluminense não funcionou legal. Muito espaço, o Junior Barranquilla tocando bola, eu estava vendo que a coisa ia complicar. E o Fluminense acaba sofrendo no início do primeiro tempo um gol através de um pênalti mandrake, né? Tudo bem, talvez se o Fluminense não se deixasse pressionar da maneira que deixou, não sairia o pênalti mandrake, mas o pênalti foi mandrake. O Kaique não derrubou o jogador do Barranquilla, mas o juizão lá do Chile marcou o pênalti. Houve muita discussão, Fred reclamou, Nenê reclamou, não teve jeito. Até na transmissão você vê o Roger Machado reclamando, não adianta, não tem VAR, o cara não vai voltar atrás. O Miguel Borra, que foi até ex-jogador do Palmeiras, né, bateu e fez 1 a 0, bateu bem, fez 1 a 0 para o Junior Barranquilla, né? Bom, depois disso, curiosamente, o Fluminense ele se acertou. Eu pensei até, bom, agora tá perdendo de 1 a 0, tem que sair para jogar, né? O Fluminense está começando com aquele negócio de ficar esperando atrás para ser no contra-ataque. O Fluminense foi para cima, não foi assim para cima, mas começou a propor o jogo e não demorou muito, conseguiu o seu gol. Um escanteio cobrado pelo Nenê, isso aí o Nenê, bola parada é com ele mesmo. Escanteio cobrado pelo Nenê, Lucas Claro deu uma raspada de cabeça, a bola sobrou pro Kaique. Kaique matou no peito e chutou no canto do goleiro do Junior Barranquilla, empatando a partida. Inclusive, esse gol do Kaique, ele, com apenas 17 anos, o Kaique se tornou o jogador mais novo a marcar com a camisa do Fluminense. É isso aí. O mais jovem tinha sido o Wellington Nem lá em 2013. O Wellington Nem na época tinha 21 anos. O Kaique ainda com 17 aninhos, vai fazer 18 anos se não me engano agora em junho, se tornou o mais jovem jogador do Fluminense a marcar na Libertadores da América. Um belo gol para dar moral pro garoto, né? Pena que no início do ano que vem já vai embora. Infelizmente aquela negociação com o Manchester City já está certa, ele vai embora. Mas enfim, depois desse gol a partida ficou equilibrada. Começou a ficar uma partida muito dura, muito faltosa. O juiz chileno começou a distribuir cartão pro Fluminense. Eu falei, caramba, esse cara tá começando a complicar pro Fluminense. Marcou um pênalti Mandrake, dando cartão amarelo à torta direita. De repente ele deu uma doideira nele, começou a dar cartão amarelo pro pessoal do Junior Barranquilla. Bom, agora tá começando a amenizar a situação para nós, né? Bom, terminou o primeiro tempo. Até o Fluminense, antes de terminar o primeiro tempo, o Fluminense tem uma boa chance com uma falta com o Nenê. No segundo tempo, o Fluminense, eu acho que voltou propondo, quer dizer, no início começou parecia que ia jogar no contra-ataque, mas depois começou a ir mais à frente. Houve uma grande chance com o Fred, Dom Fredon,
O Nenê cruzou da direita, o Fred cabeceou e o goleiro marrento do Júnior Barranquilla, é marrento, mas ele é bom, ele é meio marrentinho, mas ele é bom, fez um defesaço, salvou numa cabeçada que ia ser certeira do Fred. O Fred ainda teve uma grande chance ainda nesse início do segundo tempo, um escanteio cobrado, no primeiro pau o Fred cabeceou, quase surpreendeu o goleiro do Júnior Barranquilla. Bom, o Fluminense fez algumas mudanças, tirou o Kaique, botou o Caio Paulista, tirou o Gabriel Teixeira, se não me engano, tirou foi o Luiz Henrique Sacado. E o time começou a jogar nos contra-ataques, coisa e tal, aquele mesmo sistema posicionado para jogar nos contra-ataques. O Uno Barranquilla foi mais à frente, teve grandes chances de gol, porque a marcação do meio campo do Fluminense não estava legal. O jogador, se não me engano, era o Purroy, eu acho que isso se fala. Teve duas grandes chances, uns dois chutes fora da área, um bateu no travessão. Teve uma bola que o Borra finaliza numa confusão ali, o Borra, sobra para o Borra, ele finaliza, o Marcos Felipe fez uma grande defesa. No final da partida, o Inestrosa entra sozinho, o Marcos Felipe salva o gol, mas aí marcou um impedimento. Mas antes de marcar o impedimento, a gente estava achando que estava valendo. E o Marcos Felipe não esperou o juiz dar impedimento não, ele salvou. Caso não houvesse a marcação, estava salvo. Marcos Felipe garantindo aí. Marcos Castilho, entre aspas, Felipe, baixou a leteria de Castilho nele de novo, salvando aí o Fluminense em algumas situações. O Fluminense tentava fazer os contra-ataques, mas isso aí também tem que ser consertado pelo Roger Machado. Além do time não estar marcando bem, o Iago e o Martinelli não foram muito bem na marcação. O Martinelli melhorou um pouquinho no segundo tempo, o Iago muito mal. Até no final ele foi substituído pelo Wellington. Tem que melhorar essa marcação. Houve também as mudanças. O Fred saiu cansado, entrou o Bobadilha. Saiu o Nenê, entrou o Casares. Quando o Casares entrou, melhorou um pouco essa participação do meio de campo, mas um pouco. Melhores lançamentos, porque o Nenê, gente, o Nenê não é um cara para armar a jogada. Na minha cabeça, ele funciona assim como um garçom do Fred, no máximo ali, um cara que pode chegar junto ali, fazer uma tabela com o Fred. Ele não é um cara de armar jogo, como o Ganso, como o próprio Casares. Então o que é que aconteceu? O meio campo do Fluminense, além de estar marcando mal, não foi bem na marcação, e o Nenê também não ajuda muito nisso. O Fluminense teve poucos lances assim de controle de bola, parar, olhar, tocar certo, criatividade mesmo. Normalmente os contra-ataques do Fluminense são o quê? Parece umas vacas bravas. Parece um estouro da boiada. Joga a bola em alguém, sai todo mundo correndo, tentando fazer o contra-ataque de qualquer maneira. Não tem raciocínio, não tem estudo. Dá a impressão que ninguém raciocina nesse contra-ataque. Muitos erros de passe do Fluminense. O Júnior Barranquilla levou muito perigo. Mas o Fluminense, se tivesse um pouco mais de calma nesses contra-ataques, se tivesse se acertado mais, ele poderia ter achado o segundo gol e conquistado uma vitória aí. Houve um lance no final do jogo que o Caio Paulista quase faz um golaço. Pô, merecia entrar a bola do Caio Paulista. Eu até falei, se consagra Caio Paulista, mas a bola não foi para o fundo do gol. E o Fluminense ficou num empate 1-1 com o Júnior Barranquilla. Como falei, eu acho que foi um bom resultado pela condição da tabela. No próximo jogo do Fluminense pela Libertadores é quarta-feira, dia 12 de maio. Quarta-feira, dia 12, às 9 horas da noite. Com outro colombiano, com o Independiente de Santa Fé, no Maracanã. Bom, eu acho que isso é uma garantia que não, né, se não houver nenhum problema assim, não vai ter mudança de estádio, digamos assim, né? E uma coisa importante do Fluminense, né, sobre a situação do Fluminense nessas viagens, a equipe de logística do Fluminense conseguiu que o Fluminense, em vez de voltar a Barranquilha para depois voltar ao Rio de Janeiro, que o avião lá da Gol fretado viesse vazio, mesmo que não seja uma regra da aviação, abriu-se uma exceção, acredito que sim, né, porque conseguiram fazer com que o avião viesse, mesmo sendo um avião brasileiro, de registro brasileiro, viesse da Colômbia para o Equador vazio, pegou a delegação do Fluminense e trouxe direto para o Rio de Janeiro.
Nisso aí o Fluminense economizou várias horas de viagem, né? Só para vocês terem uma ideia, se o Fluminense tivesse ido a Barranquilha para depois voltar ao Rio, o Fluminense chegaria nessa sexta-feira às 2 horas da tarde. Como o avião pegou a equipe em Guayaquil, o Fluminense chegou de manhãzinha nessa sexta-feira. Economizou tempo, né, gente? Cansaço também não é mole. Essa canseira toda. E vou te contar, é mais uma vez Conmebol, brincadeira, Conmebol, brincadeira. Inclusive o presidente Mário Bittencourt, numa entrevista ao Sport TV, falou sobre a situação. Perguntaram a ele se ele achava que o River Plate tinha sido beneficiado, porque foi logo resolvida a situação dele. Ele falou que acha que não houve nenhuma intenção contra o Fluminense, que acha que falou que a Conmebol também recebeu a notícia que daria para fazer o jogo em Barranquilha, então de repente acabou vendo que não e acabou ocorrendo a mudança. Mas a minha crítica fica a Conmebol de cara, ela ficar dependendo nessa confusão toda que está acontecendo na Colômbia, de que a autoridade lá de Barranquilha não dá garantia desse jogo, devia ter mudado logo, né? Era uma precaução maior. E na situação que está, infelizmente, o país, a Colômbia, canja de galinha não faz mal a ninguém. Era o que a Conmebol devia ter feito. Já devia ter transferido o jogo o mais rápido possível e não ficar esperando as coisas acontecerem. O presidente Mário Bittencourt, na entrevista, também foi perguntado sobre as vacinas, né, que a Conmebol quer distribuir, né, coisa e tal, aquela 50 mil doses da vacina que foram doadas pelo laboratório Sinovac, que produz a vacina Coronavac. O Mário Bittencourt considerou isso uma medida antipática e ele diz que não, obrigado, o Fluminense vai se recusar, segundo o Mário Bittencourt em entrevista, não vai querer vacinar o seu elenco, a sua delegação, que considera essa medida antipática. E, sinceramente, está de parabéns o presidente Mário Bittencourt. E eu já vi gente por aí, por outros canais, elogiando o presidente Mário Bittencourt, que a gente critica por algumas coisas aqui, né? Mas em certas situações aí ele tem posições bem importantes, e essa foi uma delas, né? Bom, domingo, agora o Fluminense faz o jogo da semifinal, o segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca, às 4 da tarde, contra a Portuguesa, no Maracanã. E com que roupa o Fluminense vai, eu não sei. A galera está bem cansada, a viagem não foi fácil. Provavelmente o Fluminense vai botar um time de reservas. E não vai ser mole, que o time da Portuguesa, tirando o histórico Fluminense e Portuguesa, né? O time da Portuguesa é bem enjoado, né? Vamos ver se o Flusão se dá bem. Bom, galera, ficamos por aqui. Vamos torcer para o Flusão se dar bem contra a Portuguesa. Um empate já basta para o Fluminense se enfrentar provavelmente o Flamengo na final, porque o Flamengo fez 3-0 no Volta Redonda. O Flamengo teria que perder de 4-0 no Maracanã. Mas, convenhamos, não vai acontecer isso. Se a gente ganhar da Portuguesa, final provavelmente será o Fla-Flu, o sensacional Fla-Flu. E quarta-feira contra o Independente de Santa Fé, Libertadores. Valeu, galera. Saudações tricolores e até a próxima. Valeu!